Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre registros escolares. Nosso assunto de hoje é registros escolares e seus fundamentos legais. Os tópicos a serem abordados são normas e diretrizes da educação brasileira, sistemas de ensino e registros escolares. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar dados e registros necessários para a legalidade do processo educacional. Bom, para nós entendermos o que são registros escolares, como eles são feitos e como nós, como secretários escolares, deveremos trabalhar e fazer todos esses registros necessários, precisamos entender o que diz a Constituição Federal sobre educação, o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala sobre e o que os pareceres e as resoluções também nos dizem como deveremos trabalhar com esses registros escolares. Então, precisamos entender essa hierarquia que há dentro deles, o que a Constituição faz, o que a lei faz e o que os pareceres e as resoluções também dizem sobre. O que é importante você entender aqui, que toda vez que a gente trabalha como secretário escolar, a gente precisa entender todos os fundamentos legais da educação brasileira. Começando pela Constituição Federal. O artigo 205 diz: educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Sobre educação, então, a Constituição já diz: todos têm direito à educação. Então, nós já temos a Constituição, que é a lei suprema, que diz que ela vai realmente nos dar os caminhos para que as leis, então, elas vão começando a dar o corpo e identificando como cada parte deve ser. E aí nós vamos agora para a lei. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira, que a gente conhece muito como LDB, LDBN, né? E ela é, a primeira versão dessa lei, ela é de 96, nós tivemos algumas atualizações, mas nessa questão de estrutura, o que é importante para a gente, como registro escolar, não alterou muita coisa. Então, a Lei 9394 de 96, e ela teve a sua última atualização agora em 2017, ela vai definir e regulamentar o que nós chamamos de sistema de ensino. Então, entre todas as questões que a LDB traz, é muito importante que você, como secretário escolar, conheça, leia a LDB. Se você tem alguma dificuldade em ler a lei, nós temos diversos artigos, nós temos a lei de forma comentada, que é muito interessante também, mas não deixe de ler. Então, na LDB, ela diz o seguinte: tem um sistema de ensino brasileiro que funciona para que realmente, quando chegar lá na ponta, nas unidades escolares, seja ela pública ou privada, a gente saiba exatamente como fazer. E depois nós temos também o sistema de ensino, que é isso que nós estávamos falando, né? Que segundo a Constituição, quem é esse sistema de ensino? Os municípios, os estados e o Distrito Federal. E também conforme o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o 30 de 2000, que veio pelo Conselho de Educação Básica, ele diz que é um conjunto de órgãos que regulamenta, administra e executa o ensino. E o sistema de ensino federal, estadual e municipal, que tem o objetivo principal de melhorar todos os níveis educacionais da população. Então, o que isso quer dizer? Que o sistema de ensino brasileiro, ele funciona quando a gente divide entre o que é a obrigação do governo federal fazer, então quais são as competências. Depois vem o que os estados e o Distrito Federal devem fazer, quais são as competências que lhe diz respeito, e depois os municípios. Hoje a gente tem muito a educação básica, principalmente os primeiros anos do fundamental, hoje estão muito mais ligados com as secretarias municipais. Então, dentro do sistema de ensino, elas são muito mais a competência dos municípios. Depois nós temos o fundamental, anos finais, e tanto o ensino médio, que hoje está muito dentro da alçada dos estados. E depois nós vamos ter o ensino médio, que também é do estado,
né, também de competência dos estados e do Distrito Federal. E nós temos o ensino superior, que está muito ligado tanto ao governo federal quanto ao estadual. Tudo isso, gente, sem esquecer que isso é tanto para escolas públicas quanto privadas. Mesmo que a escola seja particular, as normas para registro, principalmente, ela também vai seguir as resoluções e os pareceres que nós vamos entender exatamente o que quer dizer cada um deles. Bom, mas é bom vocês terem atenção no seguinte: cada sistema de ensino é composto por um conjunto de órgãos. Então, o executivo, o normativo e o estabelecimento de ensino. Então, o executivo e depois vem o normativo. O executivo diz o que deve ser feito, né? Então, como que deve ser feito? O normativo aí vai falar qual é o método para implantar. Então, toda vez que a gente tem uma lei, sempre na educação nós temos os pareceres e as resoluções. Então, pode ser uma lei de âmbito nacional, uma lei nacional, que veio do governo federal. Mas, como cada estado e como cada município vai determinar como que isso vai acontecer, é por meio dessas normas, que são os pareceres e as diretrizes. Então, os conselhos, sejam eles estaduais ou municipais, eles vão dar as diretrizes de como vai ser feito em cada sistema, seja estadual ou municipal. Bom, então o órgão executivo ele é feito pelas secretarias de educação, que aqui a gente está falando de estado, mas tem as secretarias municipais. Então, o executivo está sempre ligado tanto ao governo estadual ou à prefeitura municipal. Então, a secretaria, que se for estadual, ela vai dar as diretrizes para aquele estado e, se for municipal, para aquela cidade. E a função dela é elaborar, participar, promover e zelar pelas normas e legislações educacionais, observando a política e o desenvolvimento econômico social do Estado. Importante aqui a gente entender, para cada estado, para cada município, registros escolares é algo amplo, né? A gente tem um significado, porém, às vezes, para preenchimento, para documentação, aqui quando a gente fala de registros escolares, estamos falando essencialmente de normas, de como fazer, como registrar para ser aceito, são documentos comprobatórios. Então, é importante que a gente saiba como cada estado ou cada município, o que diz respeito. É muito natural um secretário escolar trabalhar de um estado, depois ir para outro estado, trabalhar de um município para outro, né? Ou trabalha numa escola privada e depois vai para uma escola estadual, ou numa escola municipal e vai para uma escola estadual. É importante saber quais são as normas daquele estabelecimento, tendo em vista a sua natureza. Então, faz-se necessário a gente entender sempre quais são as normas e regras daquele local. Não dá aqui para a gente abordar todas as normas, a gente vai falar de uma forma geral e depois vocês vão entendendo como, se vocês souberem o geral, depois as regras, algumas coisas que mudam, são pouquíssimas coisas, vocês vão conseguir saber aplicar. Bom, então vamos falar agora um pouco dos órgãos normativos. Ele tem a função de elaborar normas que complementam as leis nacionais para o sistema de ensino. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino são o Conselho Nacional de Educação, que a gente conhece muito como CNE, os Conselhos Estaduais de Educação dos estados, que são o CEE, e o Conselho Municipal de Educação, CME. Como qualquer conselho, ele é formado por conselheiros, que geralmente são pessoas ligadas às instituições daquele sistema de ensino. Eles formam um conselho para deliberar e dar as normas como vai acontecer a educação naquele estado ou naquele município. E os estabelecimentos de ensino? Então, é a unidade escolar, que pode ser tanto pública quanto privada, e ela pode ser subsidiada, inclusive, pelo governo federal. Nós temos instituições que são federais, que, por exemplo, elas ofertam educação básica, mas também podem ser subsidiadas por meio de programas, isso é muito natural, né? E também pode ser pelos estados, então ela é vinculada ao estado, né? É uma escola estadual, pode ser municipal, é subsidiada, quem tem a prerrogativa de administrar é o município,
porém ela também pode ter subsídios tanto estaduais quanto federais. E nós temos as instituições privadas, como nós já falamos, que é muito importante a gente entender, porque não é porque uma instituição ela é privada que ela não tem que seguir as normas e as legislações. Por exemplo, uma escola privada que está dentro do estado de São Paulo, ela segue as normativas e as resoluções do estado de São Paulo, vinculada à Secretaria da Educação, tanto que a supervisão de ensino, a supervisão educacional, ela é a mesma, tanto para escolas públicas quanto para privadas, exceto alguns sistemas de educação, algumas instituições que têm uma supervisão própria, porém também é vinculada sempre às normas e resoluções do Conselho Estadual de Educação, que nesse caso de São Paulo. Todas são subordinadas aos órgãos competentes da educação, seja privada, seja pública, seja estadual, municipal. Então, onde que ela fica? Qual é a localidade? Tanto municipal quanto estadual. Então, por isso, ela deve seguir todas essas normativas. Então, não é porque uma instituição é privada que ela pode registrar e fazer todas as ações escolares como ela quiser. Bom, entendendo isso, como nós já sabemos então que a gente vai estudar sobre o que é registros escolares, do que nós estamos falando, porém é muito importante que nós temos uma legislação, nós temos fundamentações legais e normativas e resoluções para seguir. Então, agora a gente precisa entender o que é essa questão de registros escolares. É a escrituração dos fatos e dados relativos à vida escolar do aluno e da unidade escolar. Então, uma instituição, para ela existir, é muito importante que toda a vida escolar do aluno e a vida funcional dos funcionários seja registrado. E a gente registra isso para quê? É com a finalidade de assegurar, em qualquer circunstância, a verificação das informações. Então, registrar é uma manifestação humana presente desde a antiguidade, que serve para criar memórias e acontecimentos. Então, a gente precisa entender que, se a gente não registrar, como que a gente comprova que aquilo aconteceu? Para uma escola, para os alunos, é muito importante que esses registros sejam todos feitos. Por isso que vem as legislações, as normas, porque não é registrar de qualquer jeito, não é registrar em qualquer formulário, não é registrar como a gente quer, né? Essas normas, elas servem justamente para padronizar. E aí, quando eu peço para um aluno, eu preciso de um histórico, eu preciso de um certificado, eu preciso saber a matriz curricular, então, em qualquer lugar que ele tenha estudado, vai vir do mesmo jeito. Eu sei onde encontrar a informação. Por isso que é importante o registro de acordo com as normas. E para padronizar, para a gente saber como que tem que registrar, e também a gente tem muitas vezes alunos que vêm de transferência. Então, quando ele vem e ele traz toda essa vida escolar dele, e aí eu sei exatamente o que cada informação quer dizer e onde eu encontro, onde está, para poder colocar isso no prontuário dele. Então, quando a gente fala que registrar é uma manifestação humana, desde sempre a gente percebe isso, né? Desde a antiguidade a gente já tem essas questões. Então, é importante registrar porque são documentos comprobatórios. Se você quiser saber mais, visite o portal do MEC, lá tem todos os procedimentos. Você pode visitar também os sites dos Conselhos Estaduais de Educação e municipais também. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre registros escolares e seus fundamentos legais. Espero que tenham gostado e visite nossas redes sociais e até a próxima!